Eu vou pedir para o Jader colocar minha apresentação. Eu acho que eu vou ficar aqui embaixo, porque assim a gente enxerga melhor. O que vocês acham disso? Bacana? Então, beleza, gente. Boa tarde. Para tentar ser pontual, vamos começar no horário para também não atrapalhar os outros. Obrigado por estarem aqui, por me prestigiarem. E aí eu fui desafiada a falar um pouquinho sobre espaços de eventos e experiência. E aí eu dei esse título aí do comum ao extraordinário, como é que a gente pode transformar experiências em eventos. Então, essa sou eu. Para quem não me conhece, tem algumas coisas do que eu já fiz. Eu pinto o cabelo há bastante tempo, então já estou fazendo eventos há um bom tempinho, corporativo, cultural e esportivo, alguns mega eventos. E também tenho um pezinho na canoa do acadêmico, dou aula na USP, na SPM, no Mackenzie. Então, essa sou eu e eu sou idealizadora do Dica Evento. Se vocês não seguem, eu vou pedir para vocês seguirem, assim eu já faço o merchandising logo no começo. Muito bem. Acho interessante quando a gente vai falar qualquer coisa sobre eventos, e não é querer colocar teoria aqui, é a gente entender o que a gente entende por eventos. Mas mais do que entender conceitualmente eventos, o que a sua empresa entende que é eventos, o que o patrocinador que está no seu evento entende como eventos. E aí eu trouxe alguns autores, e aí eu já começo a falar sobre os espaços como possibilidade de traduzir experiências. Então, quando a gente fala que evento tem essa teoria, eu tenho uma Heineken na vida, que é uma patrocinadora, que está há anos trabalhando, né, com a Champions League, e aí a todo ano tem que inovar de alguma forma. E aí ela trabalha com Watch Party, que é comum, vamos assistir aos jogos, e aí esse ano trabalhou num espaço com uma grande caixa, com telões dos 4 lados, arquibancadas, e antes disso, como teaser, colocou em alguns lugares uma caixa similar ao que seria o espaço que ela faria depois. Então, acho isso interessante, como a gente trabalha um teaser e depois trabalha o evento de alguma maneira, né? E nos metrôs, assim como eles fizeram no evento, os corredores de metrô tinham um barulho da Champion, ou da torcida, ou da música que é super reconhecida. Então é um espaço aí traduzindo experiências de alguma maneira. Já quando a gente traz outra teoria, não sei quem conheceu, o super João De Simone, acho que um dos precursores aí da área de marketing promocional e de eventos, ele falava uma coisa que existem várias ferramentas que a gente pode trabalhar na área de comunicação, mas evento é extremamente potente porque ele faz que as pessoas se envolvam de alguma maneira. E espaço também ajuda nesse envolvimento. Então, quando eu tenho uma Coca-Cola da vida, que é patrocinadora de um grande evento esportivo, que coloca na passagem de pessoas, seja no metrô ou de grandes avenidas, uma parede que, conforme eu passa, se mexa para fazer uma grande ola, eu já estou contando que eu sou o patrocinador e eu quero que você vivencie isso. E aí, eu mantenho essa possibilidade lá no evento. Essa é a ativação de patrocínio que eles fizeram no mesmo ano lá no estádio. Então, as pessoas ficavam no lugar, então meio que, né, brincando de fazer a ola, e aí a fotografia do 360. Se a gente for parar para analisar, nem é algo tão rebuscado, mas ela continua o storytelling que a gente está conversando aqui. Então, acho que isso é interessante, como a gente trabalha o pré, o trans, e a gente vai ver até alguma coisinha do pós-evento de alguma maneira. Então, não adianta teoria se não tem prática, não adianta prática se a gente não estrutura por teoria. E aqui, é lógico, propositadamente, peguei a marca Coca-Cola, é na Expo Universal, que é uma feira gigantesca, onde a gente tem aí a Coca-Cola, né, tentando se destacar entre todos os estandes. Então, de longe, eu consigo identificar aquele espaço de quem é, de alguma forma.
Então, mais do que nunca, se a gente for procurar a definição de eventos, uma delas lá é reunião de pessoas. A gente já passou dessa fase. Muito mais do que encontros, é como é que a gente está conectando as pessoas, né? O que é que fez vocês virem assistir essa palestra ou parar para tomar um cafezinho ali? É um pouco sobre isso, e aí a gente trabalhar. Como é que os espaços ajudam nisso? Isso daqui é na entrada de uma feira. As pessoas nem chegaram numa feira e aí uma marca começou a ativar. Então, eu tenho que fazer uma gamificação, eu tenho que brincar, eu ganho o direito de experimentar um cafezinho e eu posso estar sentada ali esperando o meu outro colega que vai chegar. Então, imagina como essa marca conseguiu se destacar, principalmente porque ela não está do lado de um bando de outros estandes. Ela está fora da feira. Então, ali, ela cria um mecanismo de poder conectar pessoas de alguma forma. E aí, eu vou trazer aqui a minha conversa, para a gente falar de 4 pilares que ajudam na conexão. Então, eu separei aí a perspectiva de quanto a gente pode trabalhar com inspiração, como a gente tem que traduzir isso através do branding, utilidade e engajamento. Então, dentro desses 4 espaços, a ideia é a gente brincar um pouquinho. Como é que eu consigo conectar as pessoas emocionalmente? Como é que as pessoas sentem um evento, não só veem? E aí, eu sempre escutei essa frase, não sei quem conhece, Círio Del Nero, foi um grande cenógrafo, e aí ele virava e falava assim, eu fiz um curso de cenografia com ele, e falava, Líbia, não é decorar, é linguagem. Então, se a gente consegue contar uma história a partir do espaço, o que a gente colocar dentro fica mais fácil. Então, eu acho que é um pouco por aí. Então, assistir uma sinfônica e ter uma iluminação é normal, é do comum. Mas eu posso tornar esse comum em extraordinário. É só o jogo de luzes que eu faço. Isso continuou comum, mas ele ficou com uma cara um pouco mais especial. Vocês não acham? Né? Então, eu consigo trabalhar. O desfile na Semana de Paris, na grande maioria das vezes, é nesse parlar. Mas, tem lá a arquibancada, mas é um grande telão e fizeram uma praia. Só um pouquinho de água e aí as pessoas desfilando e jogando água. E aí a gente tem um pier, onde este pier ficava lá o estilista. Então, eu crio uma tematização, mas tudo conversa com o que é a tipologia de evento. Está falhando aqui, tá? Só para te dar um toque. Muito bem. Então, inspiração, eu posso ter uma tematização, né? A gente está próximo das festas juninas. Esse evento é um evento em Roraima, que fez isso logo na entrada do evento. E aí, tudo que é atrás do evento acontece, e não sei se dá para vocês visualizarem aqui, é uma grande entrada onde eu posso tirar foto daqui até acolá. Né? Então, eu também não posso concentrar o lugar, porque a perspectiva instagramável não pode ser um problema para a produção, que fica todo mundo lá numa filinha esperando. Né? Então, eu também tenho que tomar um pouco de cuidado para esse processo. Quem não assistiu o show da Lady Gaga, nem que fosse um pedacinho na televisão ou ao vivo? Então, eu posso trabalhar pura e simplesmente com evento corporativo, mas será que eu estou me inspirando em outros lugares? Será que a minha anteninha está ligada? Eu, a hora que vi isso, falei, nossa, eu quero fazer um palco no formato de xadrez, o mestre de cerimônia, aí anda, entra o presidente. Ainda não me veio o briefing, mas a ideia já está aqui. Quer dizer, a todo momento a gente está se inspirando de alguma forma, né? Então, quando a gente busca aí fontes de inspiração, é um evento, digamos, relativamente tradicional, corporativo. Aí vai lá o pessoal da Bueno Cenografia, entende que nós vamos falar de energia eólica e coloca isso, né? É óbvio isso, mas de uma maneira através do gigantismo, tanto lá no palco, né, que chama atenção, quanto em cima, e isso daqui também virou uma grande tela. Porque, conforme fazia o show de luz, isso chamava atenção. Então, 2 elementos repetidos, mas com propostas diferentes, trabalhando a experiência de forma diferente.
Esses projetos que eu estou trazendo aqui para vocês foram projetos premiados. Será que a gente está buscando os projetos premiados? Não precisa me responder. Vocês olharam os projetos premiados? Ou do Prêmio Caio, ou da APAS, ou do Popeye, ou de Cannes, ou do ano passado, para, de repente, isso te inspirar? Então, porque não dá para a gente ir em todos os eventos. Então, a gente precisa buscar isso. Esse daqui ganhou prêmio porque trabalhou com uma técnica japonesa, é uma marca japonesa, e trabalhou com conceitos de sustentabilidade, tsuru, recriou o que são características de bares japoneses. Então, é trabalhar um pouco esse processo adequado, né? A gente está em eterna pesquisa aí, para inspirar, porque a gente não sabe quando o briefing chega. Esse daqui é um evento esportivo específico de hipismo, com patrocínio de uma marca, que não perdeu a chance de ativar, de alguma maneira, a sua marca a partir dos obstáculos da competição. Obviamente que não é todo mundo que deixa você fazer isso, mas a partir do momento que você entra com a proposta, você consegue mostrar as características dos diferentes carros durante a competição. Então, se a gente entendesse isso como merchandising, ela está extremamente subliminar. Ela não está com cara de publicidade, né? E aí, eu ainda levo isso para as ativações nos estandes específicos para trabalhar o pequeno consumidor com os mini carrinhos aí numas pistas. Então, dá para a gente fazer isso de várias formas. Então, como é que eu traduzo no meu stand, qual é o core business na minha empresa? É um stand relativamente simples, mas que fica muito claro o que é que a minha marca faz. Eu aproveito o desenho para a iluminação do lugar e eu tenho grande possibilidade de fluxo das pessoas. Então, eu fui fuçar, por exemplo, em feiras da América Latina, porque às vezes a gente fica buscando em cases americanos e europeus e talvez a gente tenha uma outra realidade de fluxo de feiras ou de tamanho de estandes. Então, acho que isso é importante para nós também. Outra coisa, né, um outro pilar é como é que a gente trabalha com branding, né? É óbvio que existem ícones e símbolos que destacam uma empresa. E por que não explorar isso de uma forma interessante e levando em consideração o que é o evento? Aqui é o Detal, né? Então, nós estamos trabalhando num grande festival onde, né, o grande mascote da história está lá. Eu não coloquei, mas de noite esse óculos ficava piscando, então tinha toda uma cara de balada, e aí ficava muito claro o que a gente tinha que trabalhar de alguma forma. Então, a gente tem uma Google da vida, né, também com gigantismo, mas está claro aqui pelas cores. O Itaú, um banco, uma marca tradicional no Web Summit, que criou uma coleção de roupas onde o logo do Itaú era super pequenininho, mas tudo era laranja. Então, quem trabalhava, o stand, então, quem estava vestido de laranja era literalmente o Itaú lá, de alguma forma. Isso é reforço de branding, né? Pensar também dentro do evento como é que é o processo de utilidade. Se eu quero gerar networking nas pessoas, será que as cadeiras são colocadas para esse tipo de coisa? Né? Então, de repente, minimamente, eu faço isso, é impossível chegar num lugar que tem 4 pessoas sentadas e minimamente não dizer bom dia, boa tarde, boa noite, e isso já gera aí talvez uma possível conexão, uma troca de cartão e tudo mais. Olha isso daqui que legal. Eu tenho lá o coffee break e eu tenho copinhos e eu quero conversar com ela sobre marketing. E ela também quer conversar de marketing. Se eu vejo que ela está com um copinho de marketing, a gente já tem uma conexão. Ele está com a área comercial, não é a minha praia. Não vou falar com ele. Então, os sinais que a gente consegue fazer e promover nos eventos é interessante nesse sentido. Né? Será que eu proponho coisas simples que sejam para que as pessoas interajam de alguma maneira nos meus espaços? Né? Será que se eu tenho um evento que acontece em várias praças, eu dobro isso aqui tudo e consigo levar numa malinha pelo avião? Eu tenho que pensar nisso se eu tenho um roadshow, por exemplo. Eu posso fazer um processo de fishbowl
Então, nada mais é do que moderador e palestrantes, e eu deixo uma cadeira livre. Imagina que eu deixasse 3 minutos aqui da minha palestra para alguém. Alguém quer mostrar algum case que trabalhou? Quantas pessoas aqui não têm algum conteúdo interessante, mas que, por um acaso, não entraram na curadoria? Então, é interessante como é que o meu espaço pode trabalhar com isso. Eu não sei vocês, mas mesmo com óculos, eu não consigo enxergar o que está escrito ali. Eu tenho que chegar perto. É isso que eu quero. Porque chegando perto lá, eu sei que se eu tocar o sino, eu vou ganhar uma taça de alguma coisa. Então, eu faço com que as pessoas entrem no meu stand de alguma maneira. Então, mais do que nunca, eu estou contando uma mensagem do que é o meu produto e do que é que eu estou fazendo. Isso daqui foi uma prefeitura numa cidade em Paris. É lógico que as pessoas jogam. Eu peguei esse exemplo, já imaginou isso daqui tudo pintado com uma marca patrocinadora no meio da praia, proporcionando essa atividade de lazer? Né? Então, é pensar nos espaços de alguma maneira, como é que eu vou impactar as pessoas de alguma forma. E, para finalizar, eu tenho aqui esse case que estava em Cannes, da Twitch, que é uma plataforma, onde ele trabalha aí talvez os 4 pilares. Eu posso escutar informações, eu posso ler informações e eu posso criar uma trilha sonora conforme eu vá tocando nesses lugares para usar na plataforma. E, obviamente, para baixar aí o que eu criei, eu vou ter que dar os meus dados, tudo dentro do LGPD. Então, o espaço está forçando as pessoas a poderem interagir de alguma forma, né? Então, eu gosto muito dessa frase, o cenário não é um pano de fundo, é um personagem de um cara que ganha um monte de prêmio na área de teatro, e eu comecei a perceber um pouco mais como é que outras áreas conseguem trabalhar com isso e como é que a gente pode trabalhar com cenografia dentro de um contexto de linguagem. Então, mais do que nunca, fica uma dica aí de Netflix para vocês, que eu acho que pode ajudar, traz bastante coisa de criatividade, tem específicas de design e não bate palma ainda. Esses são os meus contatos e eu tenho um brinde para vocês. Eu faço parte do CEM, que é o Certified Exhibition Management, onde a gente discute feiras, que são grandes espaços de exposição e de conteúdo. É uma certificação internacional que a gente tem. A gente representa aqui no Brasil, onde a gente tem uma certificação internacional, que são 3 encontros, e a gente trouxe aí um mimo para vocês. As pessoas que escanearem esse QR Code, as primeiras podem concorrer a 50% e as demais concorrem a 20%. Nosso curso é em setembro. Eu acho que eu falei no tempo, falei? Uau, porque não tenho tempo aqui. Posso respirar? Agora vocês batem palma para minha mãe ver? Eu acho que tem tempo para uma pergunta, não sei se alguém tem, espero que eu saiba responder. Então, não? Então, só para encerrar, fica essa história para vocês e no aplicativo vai ter um 100% para vocês, fiquem atentos aí, mas esse daqui tem essa garantia também. Obrigada por me ouvirem e me sigam lá no Dica Evento. Valeu?